Então, no módulo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos iniciais em bioestatística e comentar um pouco sobre cálculo amostral, tá? Depois eu vou demonstrar aqui uma prática, né, no Excel de como que a gente faz esse cálculo, tá? Mas é um ponto importante, né, inclusive, é muito indagado, né, em projetos, em pesquisas que envolvem seres humanos, qual que é o N mínimo abordado, então acho pertinente falar dessa temática também. Essa frase ela exemplifica muito, né, a importância de se fazer um planejamento estatístico prévio, né, antes de desenvolver a sua pesquisa, antes de ir a campo, né, e realmente ela representa o nosso dia a dia. A gente acaba dando suporte para alguns projetos de pesquisa, né, que envolvam ali estatística, e muitas das vezes a gente acaba recebendo o projeto já na etapa de coleta de dados, tá? Então, a gente recebe uma planilha com uma gama enorme de números e quando a gente vai começar a se debruçar sobre essa planilha, muitas das vezes esse estudo se limita a um estudo quantitativo descritivo, tá? A gente não consegue fazer nenhuma inferência estatística. Então, isso acontece porque não houve um planejamento prévio, tá, dessa pesquisa. Então, é importante fazer essa reflexão prévia, né, para não ter que voltar etapas atrás e perder ali a sua etapa de estudo. Tá? Então, essa é uma frase do Fisher, né, que é um estatístico famoso, né, que inclusive dá nome a um dos testes estatísticos que a gente utiliza, que é o teste exato de Fisher. Tá? Mas exemplifica muito bem um problema real, tá, em quem está ali no dia a dia da pesquisa. Vamos lá. Primeiro conceito, né, obviamente, é a definição de estatística, né, que é a ciência que fornece os princípios e métodos para coleta, organização, resumo, análise e interpretação dos dados. A estatística, em muitas situações, ela se confunde com a metodologia da pesquisa ou metodologia científica, pelo fato de que a estatística ela vai muito além de aplicar testes estatísticos, tá? Então, como a definição clássica dela diz, né, ela vai desde da organização, né, do seu estudo, como abordar os sujeitos envolvidos na pesquisa, né, a parte de randomização, de técnicas de amostragem. Então, ela vai muito além, né, de você aplicar ali um teste T, um teste ANOVA, um teste de correlação. Tá? Então, ela se confunde um pouco com a metodologia da pesquisa. Mas a nossa disciplina é a disciplina de bioestatística, tá? Que é um pouquinho diferente da estatística. Na verdade, ela utiliza das ferramentas, né, dos recursos da estatística, mas na tentativa de responder fenômenos biológicos, tá? Por isso, o bio. Então, na verdade, eu somo o conhecimento matemático do estatístico com a experiência, com a bagagem do pesquisador, tá? Que está inserido no cenário biológico. Tá? Então, no nosso caso, na área da saúde, eu vou somar essas informações, essa expertise, do ponto de vista do médico, do enfermeiro, enfim, do profissional de saúde, com os elementos da estatística. Então, alguns fatores que poderiam passar despercebidos por um matemático, por exemplo, né, o profissional de saúde ele vai levar em consideração ao analisar aquele número, né, ao analisar aquele dado. Tá? A gente sempre fala que, por exemplo, significância estatística não é sinônimo de relevância clínica. Tá? Então, por exemplo, às vezes um profissional de saúde ele observa um desfecho positivo no seu paciente, tá? Porém, quando ele vai rodar ali o teste estatístico, ele não dá diferença significativa. Tá? Existem N motivos para isso não acontecer, para isso acontecer. Pode ser, por exemplo, o N, né, o número de amostras, tá? Mas são coisas distintas, tá? A estatística e os fenômenos biológicos, e quando a gente aborda do ponto de vista bioestatístico, a gente consegue juntar as duas coisas, certo? Ah, um outro conceito em bioestatística é a população. Tá? População é conjunto de elementos sobre o qual deseja-se obter informação.
que possuem características comuns de interesse para o estudo. Tá? Então, a população é o todo, tá? É 100% da minha amostra não, do meu conjunto de dados. Tá? Em algumas situações, dependendo do N, você pode sim trabalhar por população. Tá? Muitas das vezes me perguntam, no ambiente intra-hospitalar, por exemplo, quantos sujeitos ou quantos profissionais ou quantos pacientes eu devo abordar para responder a minha hipótese. Olha, dependendo da sua pergunta, e dependendo do número de pacientes ou do número de profissionais que atuam ali naquela unidade intra-hospitalar, você pode sim trabalhar por população. Você não precisa fragmentar aquela população e trabalhar por amostra, tá? Porque a sua população, ela é um número limitado, tá? Aí a gente entra no segundo conceito aqui de população, tá? Que a população ela pode ser limitada ou ilimitada. Limitada é que eu tenho um número de elementos ali que é passível de ser contado, tá? Que é viável de ser contado, tá? Aí você vai me perguntar, poxa, mas os grãos de areia da praia de Copacabana, elas são passíveis de ser contadas, né? Só que do ponto de vista prático, ela acaba sendo inviável, né? Então, ela acaba sendo enquadrada como uma população ilimitada. Então, a população ilimitada é quando ela é constituída por um N infinito, tá? Ou um número muito grande, tá? de dados que se torna inviável você coletar aqueles dados. Tá? Então, se tratando, por exemplo, de uma unidade intra-hospitalar, ela acaba se enquadrando numa população limitada. Tá? A população de Vassouras, por exemplo, em torno aí de 35 mil habitantes. Dependendo do tipo de abordagem que você vai fazer, se é uma consulta pública através de um formulário eletrônico, você poderia trabalhar por população, né? Fazer um censo ali local. Agora, se você fosse coletar uma amostra sanguínea dessa população, talvez fosse inviável, tá? Por questões de recursos, né? Por questão de tempo, tá? Então, você deve sempre levar em consideração a pergunta que você está fazendo no seu estudo para definir se você vai trabalhar por população, tá? Ou por amostra, e dentro da população, se essa população ela é limitada ou ilimitada. Então, dependendo do tipo de pergunta que o seu estudo está fazendo, ela pode ser limitada ou ilimitada, tá? Não é simplesmente o número em si, tá? Você tem que levar isso em consideração, o tipo de pergunta também. Mas, em alguns casos, não é possível trabalhar por população, né? E, nesses casos, a gente vai pegar uma fração dessa população, que é o que a gente chama de amostra, tá? Então, a amostra é um subconjunto de unidades retiradas de uma população para obter a informação desejada, tá? Então, na população de Vassouras, uma vez que eu identifiquei que é inviável abordar todos esses 35 mil habitantes, eu vou pegar uma fração dessa população, mas essa fração ela precisa ser representativa da população de Vassouras. Tá? Então, a cidade de Vassouras ela é distribuída em regiões, em bairros que apresentam características socioeconômicas distintas. Tá? Então, dependendo da sua pergunta, né, se essa variável socioeconômica influencia na sua pergunta, vai ser importante, por exemplo, você estratificar, né, a cidade nos bairros e aplicar ali pequenos sorteios para você ter a certeza que você vai pegar sempre pessoas que você vai abordar todos os bairros, tá? Aplicando pequenos sorteios em cada bairro e depois compilando esse resultado. Então, essa amostra ela precisa ser representativa da população, porque você vai fazer uma estimativa, tá? E essa estimativa ela precisa ser uma estimativa real, tá? Então, motivos para se trabalhar com amostragem: economia, tá? Economia de recurso, rapidez em termos de tempo. Você consegue estimar um erro, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, de erro amostral, tá? Porque uma vez que eu coleto uma fração da minha população, por mais que eu tenha um cuidado na hora de selecionar esses sujeitos, a variabilidade amostral ela existe, tá? Então, em virtude da variabilidade amostral, eu considero uma margem de erro aceitável, tá? E essa margem de erro aceitável é uma margem que a gente que a gente define como 5%, tá? Uma margem de erro
uma margem amostral, uma margem de erro amostral, perdão, de 5%, tá? De 2,5 para mais, 2,5 para menos. Nós temos também um erro que a gente não deseja, que é o erro não amostral, que é o erro de execução. Esse a gente não aceita, tá? Mas, quando a gente trabalha por amostragem, eu já consigo prever que tem ali um erro, né? E esse erro é de 5%. Quando eu trabalho por amostragem, a minha amostra tende a ser mais homogênea, tá? Uma vez que eu aplico critérios de inclusão e exclusão, né? Eu não seleciono isso de forma aleatória, então isso torna a amostra um pouco mais homogênea, tá? Se tratando de estudo que envolvam humanos, né, pacientes, isso é particularmente interessante, porque né, o, o indivíduo ele tem ali suas características intrínsecas, né? Ele é único, então não tem como fugir da variabilidade amostral. Então, adotar critérios de seleção é muito importante, né, para que você consiga chegar ali a uma resolução da sua dúvida, né, uma resposta que você está indagando ali dentro do seu estudo. Então, se eu trabalho por amostra, eu trabalho com estimativa. Tá? Então, estimativas são informações e estatísticas obtidas a partir de uma amostra e que correspondem a uma população. Tá? E uma das formas clássicas de você estimar determinado resultado é a partir da média aritmética. É claro que essa estimativa ela deve sim representar as características da população, mas eu não quero dizer que isso representa 100% das características da população. Exemplo, se eu mensuro a estatura de parte da população de Vassouras, tá? Estou trabalhando por amostragem. E chego ali numa estatura média de 1,75 m, eu não quero dizer, eu não devo dizer que todos os indivíduos da população de Vassouras têm 1,75 m. Tá? Mas, a partir da média, eu estimo, tá, que a estatura é 1,75 m. Né? E os vassourenses que fogem desse padrão, eles vão estar dentro da margem de erro de 2,5 para mais, 2,5 para menos. Então, pessoas que têm uma estatura mais baixa ou uma estatura mais alta que essa média que você encontrou. Tá? E aí, no decorrer das aulas, a gente vai comentando também. Dependendo da característica da sua amostra, é importante você identificar, de você eleger, na verdade, se você vai trabalhar por média ou por mediana. Tá? Mediana é uma outra medida de tendência central, mas que ela não sofre influência de valores discrepantes. Tá? Então, em amostras mais heterogêneas, a gente acaba utilizando mais esse tipo de medida, né, a mediana, e uma amostra mais homogênea, a média aritmética. Em geral, na maioria dos estudos, você vai observar que a predominância é de média aritmética. Tá? Mas por quê? Porque foram adotados todos esses critérios de inclusão e exclusão para tornar essa amostra mais homogênea. Tá? Mas existem alguns casos que nós temos sim a mediana expressando essa estimativa. Falando um pouco do erro amostral, né, eu já adiantei um pouco a questão do erro. Tá? Então, essa margem de erro ela vai ser calculada em função do tamanho da amostra, tá? E ela é a diferença entre o valor de um parâmetro obtido a partir da amostra e o valor deste parâmetro obtido a partir da população. Tá? Essa é a definição estatística. Tá? Isso na prática, enfim, a gente vai calcular isso no Excel, não tem grandes mistérios aí para a gente estar calculando essa margem de erro, mas o que eu quero que vocês extraiam de informação no erro amostral é que o erro amostral ele é oriundo da variabilidade amostral. Tá? Então, sabendo que cada indivíduo ele é único, né? Eu tenho que prever isso, né? Na verdade, isso já está estabelecido, eu tenho que prever que essa margem de erro, em virtude dessa variabilidade amostral, vai ser em torno aí de 5%. Tá? Existem alguns estudos, né, patologias muito raras, que
pode-se aceitar 10% de margem de erro, mas isso é raro, tá? Isso não é comum de acontecer. Na maioria dos estudos, você vai encontrar margem de erro de 5%, certo? Então, esse é o erro amostral, tá? Esse é um erro que a gente aceita, tá? O erro não amostral é o erro proveniente de planejamento e de execução incorreta de pesquisa, tá? Então, um questionário mal elaborado, um aparelho que você utilizou para coletar determinada amostra, determinada informação, ele não está calibrado, né? Entrevista mal aplicada na hora ali de abordar ali os sujeitos, enfim, erro de tabulação, né? Então, são erros de execução, são erros de planejamento. Esse tipo de erro não tem margem, tá? A gente não aceita. Isso a gente acaba considerando aí como um viés científico, um erro científico, tá? Então, para toda amostra existe um erro amostral, tá? E o erro amostral ele vai ser inversamente proporcional ao tamanho da amostra. Por quê? É, Mesmo sabendo que existe ali aquela variabilidade amostral, conforme a gente vai aumentando esse N, a gente vai diluindo essa variabilidade. Então, a tendência, né, nos módulos seguintes, a gente vai falar de medidas de dispersão, tá? Que expressa justamente essa variabilidade amostral. A tendência quando a gente vai aumentando esse N, e diminuindo essa variabilidade amostral, e isso vai ser expresso aí num erro menor. Tá? E quanto mais homogêneo for a minha amostra, menor o erro amostral. Tá? Isso também é uma máxima. Tá? Então, se eu tenho uma amostra muito heterogênea, eu tenho muito variabilidade amostral, essa minha margem de erro acaba sendo maior. Tá? E isso aí pode dificultar a gente na hora de fazer ali uma inferência estatística. Um outro conceito importante é intervalo de confiança. Tá? Intervalo de confiança é o intervalo estimado onde a média de um parâmetro tem uma dada probabilidade de ocorrer. Tá? E comumente define-se como intervalo de confiança onde há 95% de probabilidade da média ser verdadeira. Tá? Vamos traduzir essa definição da bioestatística, às vezes até mais atrapalha do que ajuda, né? Mas o intervalo de confiança é essa faixa central aqui dessa, dessa, dessa minha curva, eu chamo de curva de distribuição normal ou curva gaussiana. Então, cada pontinho desse azul, ele corresponde... Meu fonezinho caiu aqui. Cada pontinho desse azul, ele corresponde a um valor numérico, a um dado que você coletou. Tá? Então, é, quando eu falo de intervalo de confiança, eu digo que a maior parte desses dados estão nesse intervalo de confiança de 95%, e isso me representa um dado verdadeiro, um dado real. Tá? E os extremos dessa curva, eles correspondem à variabilidade amostral. São aqueles dados que fogem do padrão, né, de dados coletados dentro desse intervalo de confiança. Então, se a gente fosse buscar ali aquele exemplo lá da estatura, né, aquela estatura média aí de 1,75 m vai estar dentro desse intervalo de confiança. Tá? O 1,75 m exato vai ser bem o meio da minha curva. Tá? Aqui um pouquinho para mais, um pouquinho para menos e um pouquinho para mais. Tá? Mas ainda bem próximo desse intervalo de confiança, bem próximo dessa minha medida de tendência central. E aqui, nos extremos, são os valores discrepantes. Tá? É aquele indivíduo lá com 1,50 m e aqui com 1,90 m, 2 metros, enfim. Mas o intervalo de confiança, ele vai trazer essa informação para a gente. Falar, olha, a maior parte dos dados, né, dados verdadeiros, dados reais, né, dentro do padrão real da população, ele está dentro dessa faixa de 95%. Esses 5% restantes são é um dado verdadeiro, tá? É um dado verdadeiro, mas ele foge das características gerais daquela população que eu estou estimando aquele resultado. E uma outra medida, isso a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, mas até para falar de cálculo amostral, isso acaba sendo vital ali para o cálculo, é o chamado desvio padrão.
tá? Desvio padrão, ela é uma medida de variabilidade, tá, amostral, que ela vai expressar o quanto que a minha amostra está dispersa, tá? Então, em termos de cálculo, né, ele vai ser a raiz quadrada da variância, que é uma outra medida de, de dispersão, tá? Então, esse desvio padrão, ele é um dado que vai representar os extremos dessa curva, tá? Quando a gente for falar de gráficos, né, o gráfico de coluna, ele representa o tamanho ali da medida de tendência central e um Tzinho, tá, bem fininho que fica em cima da coluna, ele vai representar esse desvio padrão, essa variabilidade amostral, tá? Então, quanto maior a variabilidade amostral, maior o desvio padrão, certo? Então, o próximo módulo, eu vou mostrar para vocês na prática como a gente calcula esse desvio padrão e aplica isso no cálculo amostral, tá? Em duas situações, na verdade. Numa situação que a gente conhece o tamanho da população, isso se torna mais simples, né? Até na internet mesmo a gente identifica algumas calculadoras de amostra, mas quando a gente não conhece o tamanho da população, a gente precisa fazer um estudo piloto, a gente precisa calcular o desvio padrão e conhecer essa variabilidade amostral. Então, vou mostrar para vocês isso na prática, no Excel, como é que a gente faz isso e como é que a gente calcula essa amostra, ok? Então é isso, gente.